Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a presença de todos e convidamos os presentes a ocuparem seus lugares. Pedimos a gentileza de ligarem seus aparelhos de telefone celular ou configurá-lo para um modo silencioso. Iniciamos esta sessão que está prevista pela audiência pública número 009/2019/ANTT, de acordo com a deliberação 677, de 13 de junho de 2019, considerando também o disposto na Resolução 5.624, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. A ANTT fez a divulgação do aviso desta audiência no Diário Oficial da União, dia 14/6/2019, seção 3, página 82, e republicado no dia 17/6 do mesmo ano, seção 3, página 78, por ter saído com incorreção na data de realização da audiência. Publicou também o aviso nos seguintes jornais do dia 8 de julho de 2019. O Estado de São Paulo, Correio Brasiliense. A documentação completa relativa ao objeto desta audiência está disponível desde as 9 horas, horário de Brasília, do dia 21 de junho de 2019, e ficará até às 18 horas do dia 5 de agosto do mesmo ano. No sítio eletrônico da ANTT, www.antt.gov.br, audiência pública número 009/2019. Convidamos para compor a mesa diretora o presidente desta sessão presencial e ouvidor da ANTT, o senhor Caio Nogueira, acompanhado do presidente da audiência pública, o senhor João Paulo de Souza, o secretário da audiência, o senhor André Rodrigues, o representante da PRG-ANTT, procurador federal, senhor Fábio de Rezende. Com a palavra, o presidente da sessão, o senhor Caio Nogueira. Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta essa sessão presencial prevista pela audiência pública número 9 de 2019 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, na cidade de Brasília, Distrito Federal. E antes de dar início aos trabalhos, eu informo a todos que esta sessão presencial está sendo gravada e filmada e oportunamente será disponibilizada no canal ANTT, disponível no YouTube. Em nome da ANTT, eu agradeço a presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Façam suas contribuições. Essa audiência tem por objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições à minuta de resolução que regulamenta o conceito de inviabilidade operacional e altera a resolução número 4.770, de 25 de junho de 2015. Dos procedimentos previstos para essa sessão pública, é importante destacar a agenda do evento, disponível nos telões do auditório. A equipe técnica, seria possível disponibilizar a agenda do evento? Obrigado. Quanto à forma de participação, o prazo para contribuições por escrito teve início às 9 horas do dia 21 de junho de 2019 e poderão ser encaminhadas até às 18 horas do dia 5 de agosto de 2019, horário de Brasília, por meio do sistema de participação pública da ANTT, disponível no portal da agência, www.antt.gov.br, do campo específico da audiência pública número 9 de 2019. Por via postal ou pessoalmente no endereço da ANTT, Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 3, lote 10, Polo 8, Brasília, Distrito Federal. E ainda durante as sessões presenciais previstas por esta audiência pública.
A participação pessoal e o direito à manifestação oral durante a sessão presencial estará condicionado ao credenciamento. As contribuições recebidas serão analisadas quanto ao seu eventual aproveitamento e o resultado dessa avaliação integrará o relatório final da audiência pública número 9 de 2019, que será disponibilizado no portal da agência. As manifestações deverão ser formuladas no idioma português, de forma concisa, objetiva e devidamente identificada. As manifestações orais sobre a matéria serão consideradas desde que o autor ou seu representante legal tenha registrado a sua participação. Mais uma vez eu informo que essa sessão está sendo gravada e as manifestações serão registradas de forma a preservar a integralidade de seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento da proposta a ser apresentada. A audiência será conduzida por uma mesa diretora e ao presidente da sessão pública compete, entre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos a serem adotados durante a audiência. Feito o registro dos procedimentos aplicáveis a esta sessão presencial, passo a palavra ao presidente da audiência pública número 9 de 2019, o senhor João Paulo de Souza, para fazer a exposição técnica da proposta. Boa tarde a todos. O assunto da inviabilidade operacional, ele já soma um debate longo dentro e fora da NTT. Dentro da NTT, são diversos documentos técnicos que tratam do assunto da inviabilidade, apontando diferentes abordagens, diferentes pontos de vista, diferentes intenções e apontando diferentes alternativas para a questão da avaliação da entrada de um outro operador para oferta de frequência de viagens em determinada linha, em determinada seção de linha. E esses documentos todos, eles encontram link na nota técnica produzida pela Assessoria de Gestão Estratégica da NTT, porque ali está referenciado números de processos que fazem parte desse debate, todos eles. Então, o material sobre o assunto ele é vasto. Assim também como é vasta as gravações de audiências e de reuniões participativas que ocorreram tanto na NTT, também como fora da NTT, que trataram desse assunto. Convém lembrar que a primeira apresentação com relação a uma alternativa para a problemática da inviabilidade operacional foi objeto de uma reunião participativa que apresentou uma primeira proposta que ela trabalhava com a vertente da inviabilidade operacional se caracterizar pela restrição da infraestrutura para embarques e desembarques. Depois, uma segunda reunião participativa que apresentou a proposta de se calcar no binômio restrição de infraestrutura e concorrência ruinosa, da forma como está prevista atualmente na Resolução 4770. E naquele momento foi apresentado que o conceito da restrição de infraestrutura dizia respeito à impraticabilidade temporária ou permanente de embarque e desembarque, e naquele momento a concorrência ruinosa seria caracterizada quando uma empresa fosse inserida em um par de origem e destino, naquele momento era esse o conceito, cujo índice de aproveitamento ele fosse inferior à média do índice de aproveitamento para aquela classe de mercado, tendo como classe o parâmetro previsto na resolução 4770, que classifica os mercados conforme a produção de passageiro quilômetro. E posteriormente a esses dois episódios, travou-se um debate tanto dentro da NTT como junto ao Ministério da Infraestrutura, também com interveniências de questionamentos dos órgãos de controle, do Parlamento, de associações representativas das empresas, representativas dos técnicos da área da NTT,
E então travou-se um debate que propiciou a produção, então, de outras notas técnicas, né, nota técnica da Superintendência de Passageiros, nota técnica da Assessoria de Gestão Estratégica, e travando um debate eu entendo eu que foi muito importante para o avanço da definição do conceito da inviabilidade. Bom, ocorre que a legislação ela prevê de maneira expressa que é livre o número de autorizações, salvo inviabilidade operacional. Então, para que seja possível que a agência analise e que a diretoria colegiada delibere a respeito de novas empresas a operar linhas e seções, então é necessário precisar o que é a inviabilidade operacional. Partindo, então, desse elemento e considerando também um outro elemento, que a Lei 12.996, quando ela alterou a Lei 10.233, ela previu também que a agência poderá estabelecer condições específicas para a outorga de autorização conforme a característica do mercado. Nesse momento, o sentido de mercado não é o mesmo sentido de mercado que está contido na Resolução 4770, que ele diz respeito à origem e destino. Nesse momento não havia essa conceituação, então era o conceito amplo, lato sensu de mercado. Então significa que a agência, conforme as características de oferta, de demanda, os elementos concorrenciais, de concentração, maior ou menor concentração, a agência então ela poderá estabelecer condições específicas. Nessa linha, quando a lei foi publicada, o Ministério da Infraestrutura ele produziu um documento técnico de abordagem jurídica e também de abordagem econômica, concluiu naquele momento, isso em 2014, concluiu que a inviabilidade operacional ela se caracterizaria tanto pelo aspecto de impedâncias de infraestrutura que limitassem, então, ampliar a oferta, mas, sobretudo, por elementos de natureza econômica, no qual uma nova empresa, ampliando a frequência de oferta, poderia, eventualmente, tornar impossível, do ponto de vista microeconômico, de as empresas que ali estão operando manterem equilíbrio econômico, equilíbrio financeiro, e que, em que pese, traz esse entendimento que a outorga ela passa a ser de autorização e não um regime de permissão ou concessão no qual existe um contrato entre a União e o operador e a obrigação da União reequilibrar o contrato, mas que, pelas características de receita, de custos, elementos do ponto de vista de seguridade, sobretudo a questão de seguridade viária, importava que na verdade não seria apenas tornar o acesso à atividade econômica de transporte rodoviário de passageiros flexível por meio da autorização, mas também que mantivesse o nível de serviço pela combinação da ampliação da concorrência e a manutenção de uma estabilidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro dos operadores, para que dessa maneira fosse possível realizar investimentos, sobretudo com relação à renovação de frota, para manter a atualidade, mas ao mesmo tempo considerando a inviabilidade operacional como exceção, do qual a regra é a liberdade de autorizações. Então esse parecer ele deu base para as notas técnicas que fundamentaram a Resolução 4770, que é o marco regulatório do transporte rodoviário interestadual de passageiros, e por esse motivo é que lá na época, em 2015, até quando o doutor Alexandre, que aqui está presente, era o superintendente, ele propôs para a diretoria, e a diretoria, à época, votou, a concorrência ruinosa e a gestão de infraestrutura como binômio no qual se assenta a inviabilidade operacional. E a partir disso, então, nesse momento, o Ministério, na época dos transportes, atualmente da infraestrutura,
ele editou uma instrução normativa, de número 1 de 2017, dentro de uma lógica de política pública, estabelecer premissas para avaliação da inviabilidade operacional. Então, estabeleceu um modelo econométrico de avaliação no qual é necessário apurar os resultados de produção de passageiros, os resultados do ponto de vista de receita, os resultados do ponto de vista da quilometragem rodada, com todos esses elementos, poder compor qual é, então, o índice de aproveitamento padrão e também com base na execução da frequência, entender e acompanhando a evolução da demanda no tempo considerado o período de 12 meses, para que possa se ponderar por todos os elementos que incidem sobre as sazonalidades ao longo do ano, estabelecer o índice de aproveitamento de passageiros virtual. Então, definiu um parâmetro dentro de uma projeção exponencial da variação da demanda, que só seria viável a entrada de um novo player, do ponto de vista não então linear, mas exponencial, se o índice de aproveitamento virtual ele for 2 vezes o índice de aproveitamento padrão, que atualmente a resolução 1692 estabelece em 61%, cujos valores a agência precisa atualizar com base nos dados, tanto do SISDAP quanto também nos dados que estão sendo gerados pelo Monitrip, o Monitrip cada vez mais ampliando o cumprimento do envio dos dados do Monitrip, estabeleceu então essa premissa e considerando então que fora desse parâmetro, se inserir uma empresa, ocorreria então a concorrência ruinosa. Dentro dessa lógica, e considerando a necessidade de aprimoramento dos mecanismos que compõem, o complexo de mecanismos que compõem essa proposição de modelo econométrico, e também considerando a gravidade do tema, vez que o parâmetro da inviabilidade operacional ele impacta diretamente no nível de serviço, impacta diretamente na confiança dos investidores em promover investimentos, sobretudo renovação de frota, impacta também do ponto de vista de tudo o que envolve o transporte, porque, muito embora a comunicação ela faz com que seja relativizado o direito fundamental ao ir e vir, mas em que pese isso, ainda é uma realidade a necessidade de se deslocar para fechar negócio, para estudar, para realizar atividades da vida civil. E o transporte rodoviário de passageiros, ele ainda é o principal modal. Então, é necessário o país muito investir ainda em ligações ferroviárias, é necessário ainda evoluir com relação ao aéreo no sentido de redução ainda dos seus custos. E o modal rodoviário de passageiros, ele é o principal modal de transporte. Então, considerando esse aspecto, é preciso ter extrema cautela em estabelecer qualquer obrigação, qualquer parametrização que possa, então, impactar esse segmento sob pena de severas consequências na mobilidade interregional e também que podem levar muito tempo depois para ser recomposta. Tá? Então, a agência ela tem que propiciar aumento da competitividade, ao mesmo tempo assegurar esse equilíbrio, tá? Partindo dessas premissas que a lei ordinária então estabeleceu, considerando também a política pública, e dentro desse contexto todo, a decisão da agência, então, foi considerar, da forma como estava exposto na resolução 4770, que a inviabilidade operacional ela se caracteriza tanto pela concorrência ruinosa quanto pela restrição da infraestrutura. E essa tomada de decisão ela se calca em 3 constatações. A primeira
é que, na verdade, a restrição de infraestrutura no Brasil, ela não existe no sentido de impedimento para realizar embarques e desembarques, até porque a resolução 5285, ela flexibilizou a empresa, ela apontar e requerer um local diverso do próprio terminal rodoviário para realizar o embarque de passageiros, e em decorrência disso, ou seja, o número de plataformas nos terminais rodoviários, ele não importa numa limitação à entrada de novo participante, embora em alguns casos pode ocorrer em épocas de movimento, mas de maneira incidental e não de maneira geral, e mesmo assim pode ser atenuado por embarcar em outro local. Então, esse é um ponto. O outro ponto, ele diz respeito a que é necessário que a agência, ela, com base no Monitrip, do qual faz parte, do ponto de vista do Monitrip, o bilhete de passagem eletrônico, ele passa, então, a ser fonte de alimentação principal do sistema de monitoramento do transporte rodoviário de passageiros, para que a agência ela possa ter elementos, tá, para avaliar de forma mais precisa a ocorrência de concentração de mercado ou não, porque hoje o que ocorre é o seguinte: o modelo do bilhete, do modelo 13 de bilhete de passagem manual e mesmo o ECF, ele traz uma dificuldade muito grande de a agência ter acesso a essa informação e poder, então, com maior acurácia, realizar esse acompanhamento de mercado. O bilhete de passagem eletrônico ele vai trazer um avanço muito grande. Até com relação a isso, cabe ressaltar que já foi encaminhado para a diretoria e está lá já, e vai ser em breve votado, uma alteração da resolução do bilhete de passagem, que ela não muda a questão de direitos e obrigações, por isso não é objeto de audiência pública, porque ela busca só adequação à regulamentação do ajuste CINEF do CONFAS, para deixar claro que o bilhete de passagem, ele excepcionaliza você, eletrônico, você não precisa, então, imprimir ele e não precisa ter ali os direitos e deveres apostos ali, estando, então, no site da empresa. E o bilhete de passagem, ou seja, ele vai trazer esse substrato de informação necessário para que a agência possa, então, adotando dentro da premissa da política do Ministério da Infraestrutura, avaliar, então, a evolução da demanda em função do tempo e poder apurar a possibilidade da entrada de quantos players naquela operação já existente, tá? E a terceira constatação, ela é de natureza histórica e ela diz respeito aos momentos em que um descuido com relação à regulação do transporte de passageiros, tá? Notadamente, esse fenômeno ocorreu no Chile, nos anos 70, é um exemplo histórico em que houve uma desestruturação do transporte, né? Muito significativa e precisou, então, muito tempo para depois poder novamente reestruturar. Então, é necessário que, nesse momento, a agência ela tenha o máximo de cautela, ela colha o máximo possível de insumos técnicos para que, então, possa então, submeter à diretoria colegiada uma proposta o mais refinada possível do ponto de vista daquilo que é a necessidade do usuário do serviço e dos operadores do serviço importe nesse momento. Então, foi submetida à audiência pública a mesma proposta que havia sido submetida na reunião participativa número 2, com alguns ajustes, né, que eles estão explicitados, comparados e analisados na nota técnica da Assessoria de Gestão Estratégica da NTT, e que tem como objetivo, então, colher críticas ao modelo, tanto de aprimoramento quanto de outras alternativas, para que, então, a Superintendência de Passageiros ela possa propor à diretoria colegiada da NTT a proposta final de resolução para o que
esse período de consulta pública ele é fundamental e também é fundamental considerar todo o conjunto de produção de informações que a NTT ela gerou até o momento, e também, por fim, importante destacar que a agência, desde 2015 até agora, em decorrência, principalmente da Resolução 5285, ela trouxe grande flexibilização para o transporte em relação ao que era a regulamentação anterior e possibilitou uma ampliação da possibilidade de alterações das linhas, com combinações que trouxeram por si só uma ampliação também do ponto de vista concorrencial, mas que a agência ela somente pode dar uma resposta à altura do que precisa do ponto de vista de equilíbrio de competição, também de possibilitar uma capacidade maior de adaptação ao empresário e também assegurar nível de serviço com a definição da inviabilidade operacional. Digo isso para dizer que esse é o momento mais crítico, não no mau sentido, mas no sentido de uma decisão que tem o poder de impactar de maneira mais profunda o transporte. Por isso, a cautela da agência na condução, por isso, o debate, tanto interno quanto externo, ele foi tão acalorado, ele foi tão intenso, justamente por conta do momento ímpar em que estamos inseridos nesse momento. Também é importante destacar que a liberdade de preço, ela trouxe uma oportunidade muito grande para a adaptação do segmento frente aos elementos que compõem a questão de concorrência, mas também traz para a agência o desafio de acertar na definição da inviabilidade operacional para buscar mitigar o transporte não autorizado, ou seja, dar acessibilidade, mas ao mesmo tempo, e com isso, aumentar o nível de serviço, mas ao mesmo tempo, tá? Não negar vigência ao que a lei preconiza, que é o aspecto de que a agência ela pode e deve estabelecer condições específicas para a outorga. E lembrando que toda restrição de entrada, independente da natureza que ela tenha, de natureza voltada para aspectos de segurança, aspectos de equipamento ou de credenciamentos, tanto para quem opera os equipamentos, quanto para qualquer atividade intrínseca a uma determinada atividade econômica, em última análise também, elementos de barreira de entrada de natureza também econômica. Digo isso para dizer que não se trata de colocar barreiras econômicas ou não, né? Se trata de aplicar aquilo que a legislação, então, preconiza. Então, sem mais delongas, e o modelo que está aí colocado, como eu coloquei em resumo, ele diz respeito a essa proposta que busca aprimoramento, que é viável, então, ou seja, a entrada de mais um player, desde que o índice de aproveitamento daquela determinada linha na qual se pretende implantar aquele mercado, né, como seção de linha ou como linha independente, ou seja, ele seja superior à média do índice de aproveitamento dos conjuntos da média nacional da classe daquele conjunto de origem e destino, tá? Então, está disponível no site da agência, e sem mais delongas, que é a parte mais importante, abrir, então, o nosso presidente, e depois, oportunamente, abrir para as contribuições. Agradeço ao senhor João Paulo pela exposição técnica da proposta e dando prosseguimento aqui aos trabalhos. Apenas para fim de registro, informo que houveram 8 contribuições por escritos, todas elas protocoladas pelo Sistema de Participação Pública da agência, disponível no portal www.ntt.gov.br.
Durante a sessão presencial foi protocolada mais uma contribuição por escrito. E vamos agora dar início ao pronunciamento dos inscritos para a manifestação oral. E para assegurar a manifestação de todos os inscritos, cada orador individual vai dispor de 5 minutos. Para que se tenha uma melhor qualidade da gravação do áudio, solicito que os inscritos façam a sua manifestação utilizando o microfone do púlpito, mencionando primeiramente o seu nome e o nome da sua instituição, caso esteja representando alguma. Chamo agora o primeiro inscrito, o senhor César, presidente da FAPED. Boa tarde a todos. Eu represento uma instituição, FAPED, que é o Fórum Permanente de Defesa das Pessoas com Deficiência aqui do DF. Mas meu nome é César, né? Eu, além de presidente do FAPED, eu participo de um grupo em defesa do passe livre, e desse grupo compõe várias pessoas de várias instituições a nível nacional. A Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ABDV, Associação de Deficientes Visuais aqui do DF, o CONAD, o Conselho da Pessoa com Deficiência, entre outros. Então, a proposta que foi encaminhada por escrito, que eu ajudei a redigir, através da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, é um resumo daquilo que a gente vem discutindo junto à ANTT e junto às autoridades do governo que são responsáveis pela gestão do transporte interestadual, e essas negociações da sociedade civil e governo em busca do passe livre da pessoa com deficiência, que a gente vem tendo problemas, né, na execução do direito desse passe livre, elas vêm acontecendo há mais de um ano. Então, espero que essa contribuição nossa seja acatada, e não estamos pedindo demais, estamos pedindo apenas que seja restabelecido um direito de pessoas com deficiência, que além da deficiência são pessoas de baixa renda, e que tinham atendido o seu direito de ir e vir, e de uns tempos para cá não tem mais acontecido como era. Se as empresas e o Estado conseguiam atender essa demanda, a gente não conseguiu entender por que não vem conseguindo mais. Nós estamos aqui contribuindo de forma proativa, não vai aqui nenhuma crítica, mas a gente espera que nesse diálogo entre sociedade, governo e empresas, a gente consiga resolver essa demanda. Agradeço a atenção de vocês, e é isso. A ANTT agradece as contribuições do senhor César. Chamo agora a senhora Denise Braga, presidente da ABDV. Boa tarde a todos. Eu sou Denise Braga, presidente da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. E assim como o César, a gente vem lutar por um direito, né, nosso, de muito tempo, e que vem sendo, entre aspas, negado, quando só é disponibilizado para pessoa com deficiência um ônibus convencional, né? Então, o que seria um passe livre, hoje já não é mais. A gente tem horário restrito, dia restrito. Haja vista que o passe livre, uma vez, foi concedido para que as pessoas com deficiência possam fazer tratamento, e saúde não espera, né? Então, lembrando também que as frotas são renovadas, se eu não me engano, de 10 em 10 anos, e hoje não se tem mais ônibus convencional disponível. Então, a gente só tem ônibus executivo, e o que a pessoa com deficiência que usa o passe livre não tem direito de usar.
Então, é o que a gente pede aí para que o convencional seja tirado aí da lei, para que a gente possa ter o direito de ir e vir garantido legalmente e ativamente. Obrigada. Se alguém puder ir ler para a gente o documento que a gente entregou, as propostas da contribuição. Senhora Denise, as contribuições serão protocoladas e vão ser analisadas pela Superintendência de Transporte de Passageiros e vão ser respondidas oportunamente. Ah, ok, então. Nada. A NTT agradece as contribuições da senhora Denise. Seguindo a ordem aqui das inscrições, chamo agora o senhor Flávio Maldonado, diretor da Anatrip. Senhor presidente, senhores assistentes, senhor presidente, senhores assistentes, uma boa tarde a todos. Meu nome é Flávio Maldonado, eu aqui compareço como diretor da Anatrip e venho preambularmente manifestar aqui meu descontentamento em relação à exiguidade do prazo que foi reservado a essas manifestações orais, tendo em vista, inclusive, a participação de associações que, em verdade, estão na representação de diversas opiniões ou de contingente grande de interessados. Vamos tentar concentrar o que é possível. Em primeiro lugar, a Anatrip quer fazer uma consideração de que não é só o Instituto da Viabilidade ou da Inviabilidade Operacional que a lei trouxe como instrumento de equilíbrio do sistema de transporte passageiro. A Lei 10.233, além do artigo 47b, que é o que fala da inviabilidade operacional, que dispõe sobre a viabilidade operacional, ela tem outros mecanismos que tratam da permanência e da saída de operadores do sistema. E tanto a permanência como a saída, assim como o ingresso, repercutem no equilíbrio do sistema. A imposição, a repressão de abuso de poder econômico, através da competência estabelecida no artigo 45 da Lei 10.233, é uma competência da agência que deve ser exercida para evitar o desequilíbrio do sistema. A intervenção, a competência para intervir para coibir práticas abusivas do 47C da mesma lei. O estabelecimento de condições específicas de novas autorizações de determinado mercado, que se referiu o Dr. João Paulo, no 47A. A cassação por perda de condições operacionais do artigo 48. Todos esses são instrumentos postos à disposição da agência, dos quais ela deve lançar mão junto com a inviabilidade operacional, que é um instrumento de avaliação de ingresso, para manter o equilíbrio do sistema. Não obstante, nós temos visto a dedicação exclusivamente a uma pequena parte desses instrumentos, ou uma única parte desses instrumentos, que é sobre a questão da inviabilidade operacional. Então, desde já, a Anatrip conclama a NTT a abraçar suas competências por inteiro e regular não apenas a entrada, mas a permanência e a saída, e as regras de saída do sistema, de modo a assegurar o seu equilíbrio. Especificamente com relação à inviabilidade operacional, que é esse tema restrito que nos traz aqui hoje, a Anatrip entende que a definição de viabilidade operacional não é o resultado do que acha ou do que pensa um ou outro servidor público, como a gente tem visto nessa miríade de sugestões que tem aparecido cada hora com temas diferentes, contrapostos, muitos deles irrazoados,
trazidos desde aquela primeira reunião participativa até agora. O conceito de viabilidade operacional ele está inserido num contexto jurídico que impõe à Agência Nacional de Transporte Terrestre adotar como definição aquilo que esse contexto jurídico determinou. Nesse sentido, a inviabilidade operacional só pode existir na medida em que ela assegure, e ela deve existir na medida que ela assegure a prestação de serviço adequado. Porque a NTT está adstrita, é subserviente à norma constitucional que impôs que o serviço público deve observar o princípio do serviço adequado, que está conceituado no artigo 6º da Lei 8987, dentre outros atributos, através do atributo da atualidade, que no nosso caso, basicamente, é a renovação de frota. Então, a viabilidade operacional deve ser estabelecida, o Conselho de Viabilidade Operacional deve ser estabelecido de forma a assegurar serviço adequado, especialmente garantindo aos operadores a renovação da sua frota, a atualidade de seus equipamentos, como é o texto da lei. Portanto, não é o que acha ou o que pensa o gestor público, é o que a lei determina a ele que faça. E a lei determina a ele que faça, que adote o conceito de viabilidade operacional para garantir a prestação de serviço adequado. Isso é um parâmetro do qual o agente público não pode fugir. E toda vez que fugir, o judiciário estará aí para corrigi-lo. No regime de liberdade tarifária, como é o regime de autorização, quando não há tarifa, e eu não gostaria e não me apego a essa ideia de liberdade tarifária, não existe tarifa. É diferente um pouco de liberdade tarifária. Não existe. Em autorização não existe tarifa. Pois sem tarifa, não há como se assegurar equilíbrio do sistema, senão através do controle da quantidade de passageiros. Vou dizer aos senhores, vou explicar melhor o meu raciocínio, o pensamento da Anatrip que eu represento aqui. Nós temos um custo do serviço prestado que deve ser pago pelo usuário. Se esse serviço não for pago pelo usuário, se a receita obtida pelo operador não for suficiente para pagar a despesa da operação, das duas umas, ou a operação vai cair demais de qualidade, ou o sistema vai falir. Ou um vai levar ao outro. Isso é verdade. Então, nós temos que ter garantida a receita suficiente para pagar as despesas de operação. Essa garantia, sem tarifa, só pode se dar através do controle ou da regulação da quantidade de passageiros que nós transportamos. Portanto, o controle, a regulação da quantidade de passageiros transportados é o único elemento que garante a receita suficiente para pagamento dos custos da prestação de serviço e, consequentemente, a prestação de um serviço adequado. Portanto, senhores servidores públicos, senhores agentes públicos, os senhores não têm uma opção, os senhores não têm escolha com relação à definição do que é inviabilidade operacional. Não havendo tarifa, a inviabilidade operacional só pode ser definida através da estipulação de regras que garantam o mínimo de receita, o mínimo de usuários, que assegure a receita necessária ao pagamento do custo da prestação de serviço. Isso se chama IAP. E aí nós estamos agora diante de uma última manifestação da NTT, que, de certa maneira, reconhece essa imperiosidade do IAP para a garantia do equilíbrio do sistema e prestação de serviço adequado, que, não obstante reconhecer, mantém aquelas confusas interpretações e sugestões que tornam completamente inadequado a sua implementação. Eu já estou indo para minha parte derradeira dos 5 minutos. No parágrafo 2º, no parágrafo 3º... Tá, seu Flávio? Oi? Essa gentileza de concluir, que seu tempo já Tá se esgotou, tem 2 minutos. No parágrafo 3º, é considerado, caso o aproveitamento do mercado estiver inferior à média dos mercados, qual média de mercado? De todos os mercados do Brasil, a discrepância regional, a discrepância que existe entre as regiões brasileiras, a profundidade dessa discrepância se reflete no IAP.
haverá uma distorção enorme entre o máximo e o mínimo do IAP, e quem ficará na média não atenderá nem deixará de atender nenhum preceito nem outro de complemento do serviço adequado, implemento do serviço adequado. Em seguida, no parágrafo 4º, diz que se tiver abaixo do IAP, se o mercado pretendido, o mercado em análise estiver abaixo do IAP, o mercado estará aberto. E aí, eu remeto os senhores à nota técnica produzida para dar suporte a essa minuta, que é essa nota técnica SEI número 1624, nela se explica esse parágrafo 4º, que diz o seguinte, que neste cenário não haveria a hipótese de realização de processo seletivo. Ou seja, se o mercado pretendido tiver um IAP acima do IAP médio nacional, entrarão tantos quantos quiserem. E o IAP seguinte? Como é que fica? Entrarão há uma restrição. Essa restrição, não é que se ter medo dela. A Lei Geral de Concessões, no artigo 16 dela, já previa essa restrição por inviabilidade operacional nas concorrências públicas, para outorga através de concessão. Então, nós não temos que ter vergonha ou medo de tratar dessa limitação, e há restrição, sim. Agora, o mercado considerado uma vez, o mercado está com IAP abaixo da média, entrarão quantos quiserem. E no mês seguinte, que o IAP for lá para baixo? Então, senhores, na TRIP, agora sim concluindo, ela traz como uma proposta, e isso está sendo apresentado por escrito e muito mais minudeciado, ela traz como proposta que se adote um IAP a partir do cálculo do custo da prestação de serviço. Quanto custa prestar o serviço? Quantos passageiros nós temos para transportar? Quantos passageiros são necessários a serem transportados para custear aquele serviço? Esse é o IAP. Acima dele é possível que se faça o ingresso de novos operadores. Abaixo dele, não. Muito obrigado, senhores. A NTT agradece as contribuições do senhor Flávio. Chama agora o senhor José Maciel, presidente da AETUSC. José Maciel Neis, presidente da AETUSC, Associação das Empresas de Transporte, Turismo e Fretamento do Estado de Santa Catarina. Inicialmente, saúdo João Paulo, seu nome e toda a mesa. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu penso que a gente tem que entender algumas coisas. Todos nós trabalhamos para o mesmo cliente, passageiro. Se não tiver passageiro, não tem nós, nem a NTT, nem empresas, seja ela de turismo, seja ela de fretamento, seja ela de linha regular. O pior cenário é não se fazer nada, porque eu penso que hoje a gente está sofrendo concorrência, tanto nós no turismo quanto vocês na linha, de empresas que estão totalmente fora da legalidade. Precisamos aperfeiçoar, né? A AETUSC vai formalizar sua contribuição por escrito, dentro do prazo estipulado. Pensamos que essa é uma oportunidade de evoluirmos no sistema como um todo. Temos que olhar fora da caixa. Tem tecnologia. O que o mercado europeu fez? O que o mercado americano fez? Está todo mundo olhando de dentro da sua empresa, tem que começar a sair para fora e dar uma olhada lá fora, o que está acontecendo. Não adianta criar regra que o passageiro não cumpra, que o passageiro não queira. E se não tiver passageiro, não tem nós. Ele vai buscar outra alternativa. E vocês sabem que existem outras alternativas no mercado. A nossa entidade defende a regulamentação como uma forma real e legal, né? A NTT tem que cumprir o papel dela, e eu penso que ela está gradativamente evoluindo. Essa nota técnica que subsidiou essa audiência pública foi feita num momento que precisava de uma ação, mas a gente precisa evoluir ela, né? O conceito, deixar na mão de
não sei exatamente, diretoria colegiada, equipe da NTT, a sociedade tem que participar mais. Nós, né, empresas, seja de turismo, seja de fretamento, seja de linha, tem que participar mais, tem que entender. Não adianta sair um elefante branco que ninguém vai cumprir. Como que vai ser tratado esses dados? Vão vir do monotrip? Então, são fiel e digno? Todos estão cumprindo? E as empresas que não cumprem vão ser beneficiadas, porque daí não tem informação daquele mercado? E tem N situações que eu penso que a gente precisa evoluir, e por isso que a gente está estudando com muito cuidado e com muito carinho. Penso que todos nós aqui precisamos entender o momento, precisamos olhar para o cliente, para o passageiro, entender o que ele quer. A NTT precisa ter essa sensibilidade, né? E eu penso que estamos evoluindo nesse sentido, né? No último final de semana, a NTT, há 15 dias atrás, participou de um evento que a gente promoveu lá em Santa Catarina, e a gente entendeu que o transporte turístico rodoviário, como era há 10, 15, 20 anos atrás, ele pode ser fomentado, principalmente porque o preço do aéreo aumentou muito. A gente pode seguir o modelo turístico que temos em outros países, seja Estados Unidos, seja Europa. Temos muito a evoluir, somos extremamente engessados, e daí engessa de um jeito que tu não consegue trabalhar e só pune quem trabalha, quer trabalhar certo, e os que trabalham errado acabam ficando à margem da própria regulação e acabam levando o passageiro e acabam inviabilizando o nosso negócio, o negócio dos senhores que estão aqui dentro. Então, a ETUSC que quer participar desse momento, se coloca à disposição. Como eu falei, vamos formalizar, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. A NTT agradece as contribuições do senhor José Maciel. Chamo agora o senhor Fábio Pereira, advogado da Intran. Meu nome é Fábio Pereira, sou advogado, hoje representando a Intran. Duas situações, duas colocações com relação ao artigo 42 e a minuta. Minuta bem sucinta, mas ela não apresenta para a gente qual seria o tipo de aproveitamento que estamos falando. No parágrafo 3º, menciona, caso o aproveitamento do mercado estiver inferior à média dos mercados, a gente pergunta, que mercados seriam esses? Agora, na explanação do Dr. João Paulo, ele mencionou que seria, eventualmente, média nacional da classe. Então, entendemos que isso deveria ser colocado na minuta, para que ela fique mais clara. No parágrafo 4º, menciona, caso o aproveitamento do mercado estiver superior à média dos mercados, a mesma pergunta, que mercados seriam esses para abertura? E nas hipóteses em que alguns mercados, pelas suas características históricas, mesmo que com aproveitamento superior a 61%, ou até 90% em alguns casos das linhas da Intran, como ficaria? Comportaria mais um? Principalmente nessas ligações interioranas. Essa é a nossa preocupação. Porque isso também não está muito claro na minuta de resolução. O Dr. João Paulo mencionou na explanação também que a NTT poderá adotar medidas específicas de acordo com a característica de cada linha ou alguma situação específica. Por conta disso, eu entendo que qualquer medida adotada pela NTT contrária àquilo que está na disposição regulamentar pode causar inviabilidade operacional da mesma forma. Então, é um outro ponto, um outro aspecto para ser considerado. Essas seriam as nossas pequenas contribuições. A NTT agradece as contribuições do senhor Fábio. Passa a palavra ao senhor João Paulo para suas considerações.
Não, é só fazer uma correção, que quando eu falei, eu confundi o que foi apresentado na reunião participativa a segunda reunião participativa que teve, que naquele momento tinha a proposta de classes de mercado. Nessa minuta de resolução não tem. Aí quando está considerando os mercados, então é o conjunto dos mercados, ou seja, uma média nacional. Não é média por classe de mercado. Isso era uma outra proposta. É só para fazer essa correção que eu acabei me equivocando quando eu expliquei. Nesse aspecto eu me equivoquei só para fazer essa correção. Então, doutor Fábio, aí a média que se refere não diz respeito à classe de mercado. Seria a média nacional. Essa proposta que aí está decorre da nota técnica da Assessoria de Gestão Estratégica. Chamo agora o senhor, o advogado Marcelo Brasiel. Boa tarde, me chamo Marcelo Brasiel, sou advogado, represento algumas empresas aqui presentes perante a NTT. Primeiramente, eu ia fazer até uma consideração não da minuta, mas que seria interessante espelhar essa minuta aqui no telão, para que as pessoas que não tiveram acesso, não puderam consultar no site, às vezes não têm intimidade, lerem também e entender as considerações que aqui são feitas. Eu trouxe um ponto bem específico e bem interessante, que é o seguinte. A minuta ela tem 2 artigos, e o artigo 2º ela diz o seguinte. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Acontece que hoje nós temos cerca de 970 pedidos de mercados novos sobrestados na agência. Pedidos estes desde dezembro do ano passado, que foram publicados. Os que não foram publicados, eu não sei. E a agência é mestre em trazer novas regras enquanto o jogo está em andamento. Isso traz insegurança para as empresas, para os empresários, para quem investe no transporte. Só para quem sabe que dá a vida para fazer essas viagens, né? De dezembro para cá, nós tivemos resoluções, portarias, que trataram sobre o tema, né, da inviabilidade. Entre elas, a deliberação do Dr. Marcelo Vinot, né, da 5629, que falava da inviabilidade para a questão dos mercados inéditos, que seria aqueles que os mercados não estivessem no raio de 50 quilômetros de outros mercados já operados. Então, o que eu quero saber aqui é como é que vão ser tratados esses pedidos que já foram publicados, porque foi a mesma pergunta que eu fiz na audiência anterior e não tive resposta. E cobrar da agência a resposta para cada empresa que aqui já fez o pedido e que atendeu o Monitrip, porque pagou caro para fazer o Monitrip, para estar no nível 1 hoje. Nós temos não sei quantos nível 1, que isso também não é publicado. Saber quando é que esses pedidos vão ser atendidos. Essa é a consideração que eu trago aqui. A NTT agradece as contribuições do senhor Marcelo. Chama agora o senhor João Xavier, advogado da CONAD. Alô. Muito boa tarde, doutor João Paulo, com quem tive o prazer de falar durante a semana passada. Senhores presentes, meu nome é João Adilberto, sou advogado, mas não do CONAD. Eu sou conselheiro do CONAD.
Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Senhor presidente, a minha vinda aqui, em nome do presidente, representando o presidente do CONAD, doutor Marcos Castilho, é para deixar hipotecado as pessoas com deficiência que estão aqui presentes e que vão participar da reunião participativa amanhã, o vivo interesse em dar solução para a questão do passe livre, da questão do idoso e da questão do jovem carente. O CONAD não poderia se furtar de estar distante dessa realidade fática que vivemos e esperamos contar com a solidariedade, com a sensibilidade dos senhores empresários em entender o processo por qual passam e por quais vivem as nossas pessoas com deficiências de todos os níveis, de todas as formas, e deixar ainda consignado de que o CONAD está presente e estará sempre apoiando e buscando soluções para as pessoas com deficiência. Muito obrigado. A NTT agradece as contribuições do senhor João Xavier. Chama agora o senhor Ivaldo Rodrigues. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente João Paulo. Alô. Eu estou aqui, meu nome é Ivaldo Rodrigues Pereira, sou de Uberlândia, Minas Gerais, faço parte do movimento Passe Livre, onde é um movimento que luta pelo passe livre das pessoas com deficiência, né? Que é questão também do Estatuto do Idoso e a identidade jovem, que é o jovem de baixa renda. Depois da resolução de 25 de junho de 2015, onde foi aplicada aí nessa data, onde veio prejudicar as pessoas com deficiência, na questão do direito de ir e vir, né? Na questão do passe livre. Então, depois dessa resolução, não me lembro dessa época e se as pessoas com deficiência participou, né? Foi aplicada a resolução e não sei se ouviu as pessoas, né? Com deficiência. E onde nós perdemos o nosso direito de ir e vir. Depois que foi aplicada a nova frota de ônibus, extinguiu-se o convencional, onde as empresas colocaram com a consequência aí da NTT, uma vez por semana. Então, vou dar um exemplo aqui, eu só estou aqui nessa audiência, eu saí de Uberlândia, Minas Gerais, só estou aqui por causa de uma cortesia da empresa, que senão não teria como eu vir aqui. Principalmente esse mês de julho, não sei se é o mês de julho, é a audiência, nós não temos convencional essa semana. Tivemos muitos colegas do movimento Passe Livre, que são mais de 15 pessoas que fazem parte dessa comissão, não pôde estar presente porque não conseguiu um convencional para vir aqui para Brasília, né? Então, vamos supor, se uma pessoa quer fazer um tratamento de saúde, se ele quiser ir na segunda, voltar na quarta, não tem como mais. Se a pessoa quiser usar o passe livre, um lazer, quiser ir na sexta-feira e voltar do domingo, não tem condições mais. Geralmente, as empresas, uma fornece na terça, outra na quarta, outra na quinta. Tem umas que não fornecem no domingo de jeito nenhum. Então, ficou inviável essa questão dessa resolução 4770 para as pessoas com deficiência, e idosos também, e a identidade jovem, que é o jovem de baixa renda, né? No meu caso aqui, vamos supor, eu venho de Uberlândia para Brasília com uma empresa. E não tem como eu tirar, vou dar um exemplo aqui, pela Real Maia, porque a Real Maia só tira em Brasília. Aí eu chego em Brasília para tirar de volta o convencional pela Real Maia, aí o que acontece? O ônibus está cheio, porque ele é convencional, ele leva os idosos, leva os jovens de baixa renda e leva as pessoas com deficiência. Então, a nossa indignação é sobre essa questão dessa resolução, onde que, a partir desse novo conceito aí que está se tratando hoje, essa audiência pública e essa reunião participativa que vai acontecer amanhã, creio que vai ser um marco para nós, porque nós estamos vivendo um retrocesso nesse momento, infelizmente. Para nós, o nosso direito, as leis, a Lei Brasileira da Inclusão, Convenção da ONU,
né? E aí também decreto, resolução, está indo tudo por água abaixo, onde deu o direito das empresas de colocar somente um convencional por semana. Nós não temos mais esse desejo nosso próprio de viajar, né? A gente sabe que o passe livre não é usado somente, ele é usado para esporte, cultura, lazer, saúde. E a gente sabe que o passe livre não é para aquela pessoa com deficiência rico, ele é para o pobre, ele é para o baixa renda, então é a pessoa que precisa mesmo, né? Geralmente, tem vezes, quando a gente não consegue o convencional direto para a cidade do nosso destino, a gente tem que ficar fazendo baldeação nas rodoviárias. Vamos supor, quer ir para Brasília, eu tenho que ir para Goiânia, depois de Goiânia ir para Brasília, né? E as pessoas de baixa renda não conseguem pagar uma diária de hotel. Uma diária de hotel em Brasília não é menos que R$100, né? Então, e quase que você tem que pagar a passagem, porque você não conseguiu o seu convencional. Então, a nossa luta aqui, que já foi protocolado pelos colegas que estão presentes aqui, é que a gente tenha, no mínimo aí, eu não sei se vai mudar essa questão do passe livre, que está ilimitado hoje, pode ir todo ônibus, né, de passe livre, no mínimo aí 8 lugares, porque hoje em dia tem o passe livre de acompanhante. Então, a gente queria aí 8, 6, 4 lugares, no mínimo, que atenda todos os dias. Porque uma vez por semana é inviável para nós, né? Nós não conseguimos fazer tratamento de saúde, muita gente busca longe, não mora em cidade pequena, tem que ir para São Paulo, Brasília. Meu tempo está esgotado e eu quero agradecer a todos aí. Muito obrigado. A NTT agradece as contribuições do senhor Ivaldo. Chama agora o senhor Albert Luna, advogado da empresa Expresso São Luís. Boa tarde a todos. Boa tarde aos membros da mesa, senhor presidente, senhor ouvidor, André, secretário da mesa e o representante da PRG. Boa tarde aos amigos do setor. É sempre um grande prazer ter a oportunidade de ver o setor reunido para discutir uma questão tão importante quanto esse conceito de inviabilidade operacional. Eu, como milito nessa questão, vai completar 20 anos, eu queria fazer uma ponderação aqui, senhor presidente, para tratar essa questão de uma forma mais simples e menos complexa. Vamos fazer uma interpretação histórica. Vamos voltar para o primeiro decreto de transporte, 68961, de 71, na época do DNR. Como é que se resolvia essa questão do IAP na época do DNR? Simples. Existia o IAP padrão e ultrapassou 15%, era considerado um ponto de início de ingresso de um novo operador. Isso está na resolução de 1971, 68961, se não me falha a memória. Qual era o parâmetro, então? 15% acima do IAP padrão. Mas o IAP padrão naquela época não era 61%. O IAP padrão naquela época era 70%. Então, qual era o índice que ele considerava razoável para ingressar uma nova pessoa, um novo operador? 80%, mais ou menos. 15% acima dos 70%. Vamos para 1985. 1985. Tiveram alguns regulamentos no meio do caminho, mas com poucas alterações. Vamos para o 90958, de 1985. Como é que se tratava essa questão do IAP em 85? Era 20% acima do IAP. O IAP, naquela época, não era 61, era 68. Então, em 1971, era 15% acima do IAP de 70. Em 1985, era 20% acima do IAP de 68. Então, estamos praticamente em 80. Continuamos em 80. Vamos caminhar historicamente. Chegou o próximo decreto, que foi o 86, o 92353 de 1986. O próximo decreto. Esse decreto ele foi mais simples. Ele não botou que era uma percentual em cima do padrão. Não. Ele disse, é 90%. Quando o índice de aproveitamento estiver em 90%, é hora de fazer os estudos para ingressar mais um operador. Então, o histórico já nos deu um caminho bem tranquilo para solucionar essa questão. Eu queria fazer mais uma ponderação. Caminhamos no tempo. Chegou o decreto 952 de 93. Não apareceu mais essa regra. Entramos no limbo quanto a essa regra. Então, volto aos senhores agora para fazer a seguinte ponderação.
Não precisa inventar a roda. A roda já está inventada. E ela roda bem. Agora, precisa ter um parâmetro para manter um acompanhamento de mercado e possibilitar o ingresso de novos operadores. Não adianta a gente chegar aqui agora e criar essa regra nunca vai ser atingida. O mercado nunca operou em 61%. A média do mercado nunca foi 61%, mesmo o IAP sendo 61%. Então, estamos perdendo tempo, porque nós não vamos chegar em 61%, tampouco em 80%, 85%. Essa regra, com a devida vênia, com todo respeito à área técnica, mas essa regra de comparar ao IAP das classes não tem nenhuma correlação. É um erro grave, é um erro profundo que vai causar o sistema. Esse outro modelo que está sendo colocado agora, que é comparar a média dos últimos 12 meses à média dos mercados. Que mercados? Os mercados nacionais? Eu não estou entendendo. Para mim, isso não tem lógica nem nexo nenhum. A questão é super simples e se resume em 3 números. 3 números. Se falou muito aqui em equilíbrio econômico-financeiro. Na verdade, o que a norma preconiza, o equilíbrio econômico-financeiro, quando a gente tinha contrato de permissão, era ótimo se falar. Mas depois que acabou o contrato de permissão, a gente não pode mais nem falar nisso. Seria excelente. Mas ninguém fala mais nisso. O que a norma preconiza é eficiência operacional. Isso é um direito do passageiro. Todo mundo aqui, tem muitos representantes aqui dos deficientes, e o passageiro tem direito à modicidade tarifária. Como é que se chega à modicidade tarifária? Adotando o índice de operação padrão, de aproveitamento padrão. Isso já existe? Já. Mas isso é gerido? Não. Se eu quiser agora, eu vou lá na SUPAS, entro com a petição agora e digo, me dá 3 horários. No dia seguinte, daqui a 10 dias, está deferido os 3 horários. Acabou o IAP daqueles mercados. Ninguém toma nenhum cuidado com isso. Então, vamos caminhar no raciocínio. Se o IAP é 50%, em eficiência operacional, quem tiver em 50%, o IAP é 61%. Quem tiver em 50% está em eficiência operacional. O que é concorrência ruinosa? Está havendo um conceito inadequado. O CAD já definiu o que é concorrência ruinosa. Concorrência ruinosa é praticar preços abaixo do custo variável médio durante um determinado período de tempo. Dentro da nossa planilha tarifária, me perdoe, eu vou ser 1 minuto, mas eu acabo. Dentro da nossa planilha tarifária, o que é custo variável médio? Representa 49,34% da planilha tarifária. Então, qualquer pessoa que estiver operando um determinado serviço por um determinado período de tempo, com o índice de aproveitamento 49,34% abaixo dos 61%, 30%, está em concorrência ruinosa. E deveria ser objeto de imediata notificação pela NTT para tirar o horário e responder a uma comissão de processo administrativo. Por quê? Porque está praticando concorrência ruinosa ao mercado. O que é inviabilidade operacional? Existem 2 tipos. A inviabilidade de operar e a inviabilidade de ingressar. A inviabilidade de operar é 40% de IAP. Todo mundo aqui tem empresa e sabe como funciona. O mercado hoje está sangrado e opera em 45%. Todo mundo está operando no limite. É 40% de IAP, 40 e pouco. Só quando chega alta demanda é que vai para 50 e pouco, 59%. Então, concorrência ruinosa, 30% de IAP. Operação viável, 40% de IAP. Eficiência operacional, 50% de IAP. A média, 61%. Entre 50% e 70% é eficiência operacional. Minha sugestão, senhor presidente, em nome das empresas que eu represento, é que se adote o percentual de 85% de IAP. Essa sugestão de comparar com a média dos mercados, com toda a vênia possível, isso está completamente equivocado. Eu queria ver um exemplo prático aqui para a gente ter certeza de que esse conceito está equivocado. Mas, infelizmente, não foi trazido um exemplo prático. Agradeço, peço desculpa por ter esgotado o tempo, mas quero trazer aos senhores só essa consideração. Sejamos simples. Simples. É fácil de resolver isso e já existe historicamente diversos parâmetros para ser resolvido isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A NTT agradece as contribuições do senhor Albert. Consulto se mais alguém que ainda não tenha se manifestado tem interesse em se manifestar. Ninguém?
para registrar aqui o seu nome, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, doutor João Paulo, a quem cumprimento todos os demais representantes da mesa. Meu nome é Gustavo Lopes, eu sou advogado da empresa Catedral Turismo, e essa pauta, para tratar da questão da inviabilidade operacional, ela talvez seja a pauta mais importante para as empresas de transporte. Então, é um assunto delicado, é um assunto que mexe com todos os empresários do setor de transporte passageiro. Nós escutamos aqui 8 manifestações, sendo a metade delas para poder tratar da pauta de amanhã, em relação às gratuidades. Embora nós temos essa preocupação com a gratuidade, em nome das empresas de transporte, a gente comunica a todas as entidades que nós temos muita dificuldade também dessa pauta, até mesmo porque a gente precisa estabelecer as fontes de custeio. Quem é que paga essa gratuidade do deficiente, a gratuidade do idoso, a gratuidade do jovem, porque existe uma série de responsabilidades para as empresas em relação à concessão das gratuidades, entretanto, não existe a determinada fonte de custeio. As nossas empresas entendem até que quem deveria ajudar a pagar essa conta seria até o próprio transporte aéreo, porque não justificaria, no caso, o deficiente às vezes está viajando um espaço de tempo aí de 50, 60 horas dentro do ônibus, e por que o aéreo ele não participa também dessas concessões? Então, existe realmente lacuna na nossa legislação e as empresas de transporte terrestre elas estão sobrecarregadas com a série de exigências. E aqui a preocupação da pauta de hoje era para tratar justamente da questão relacionada à inviabilidade operacional. Doutor João Paulo, Vossa Excelência se manifestou aqui no início, fez aqui todo um repertório das medidas em que a agência está adotando. Quando Vossa Excelência faz a citação da nossa lei, lá no artigo 47b, em que trata que não haverá limite para o número de autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo no caso de inviabilidade operacional. Posteriormente à legislação, veio essa agência, editou a resolução 4770, lá no artigo 42, e o artigo 42 ele trata que é considerada a inviabilidade operacional situações que configurem concorrência ruinosa ou restrições de infraestrutura. E o interessante é que essa nossa resolução 4770 de 2015, ela também trazia um prazo de 48 meses para a agência regular e definir o conceito de inviabilidade operacional. E uma das nossas associações, a Abrat, também moveu uma ação pedindo ao judiciário para que essa agência, então, fizesse a regulação até que conseguisse uma medida judicial, uma tutela, para poder preservar a entrada de novas empresas. Qual que é a grande problemática? Quando a gente começa a analisar as próprias notas técnicas dentro dessa agência, às vezes a gente vê uma disparidade em que parece que os órgãos dentro dessa agência são até inimigos dentro dos conceitos, porque cada um pensa de uma forma diferente. E Vossa Excelência tem que levar em consideração principalmente o pensamento das empresas, porque a única forma de proteger para que as empresas consigam suportar o preço do custo é de acordo com o índice de aproveitamento de passageiro. Não existe outra solução, porque quando a gente fala desse IAP, porque o que está em vigência ainda, Vossa Excelência citou no início da apresentação, é o IAP de 61%, então, se Vossa Excelência vai trabalhar com uma média nacional, aí que traz uma preocupação ainda maior das empresas. Porque se a gente for pegar a média nacional, o Rio-São Paulo é totalmente diferente lá de Rio Branco a Manaus. Então, a média ela é totalmente discrepante. Isso dá uma preocupação, porque uma vez que se estabelece essa média nacional, abre-se a porta, então, para que outras empresas possam chegar. E agora, quais serão as medidas
de permanência dessas empresas e quais serão as medidas para que essas empresas também elas possam sair. Então, a preocupação que essa agência precisa levar não é somente em relação a regular essa definição da entrada das empresas, mas que possa regular também a permanência e a saída das empresas. Por quê? Se nós colocarmos aqui as colocações dos empresários, num ditado popular, é muito simples. Pouca comida para muita fome. Então, a gente tem que proteger realmente, no caso aí, essa entrada, e não existe outra forma de proteção a não ser estabelecendo esse preço, no caso aí, do custo, que isso tem que ser analisado de acordo com o IAP. Muito obrigado. A gente agradece as contribuições do senhor Gustavo. Mais uma vez, eu consulto se alguém tem interesse em se manifestar. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Justino Bastos, eu estou vice-presidente da Associação Brasileira de Deficientes Visuais. E com a fala do senhor Gustavo aí, né, da empresa Catedral, eu quero até agradecer a fala, contribuir um pouco com a fala de todos, inclusive de nós, pessoas com deficiência. Quando o senhor Gustavo fala que alguém precisa ajudar a pagar a conta, questão do transporte aéreo, essa também é uma luta nossa, porque nós sabemos que as pessoas com deficiência, em muitos momentos, não têm condições de fazer viagens longas, né? Mas essa é uma luta nossa constante. E aí, uma das propostas que o Ivaldo falou, que está protocolado também no nosso documento, é justamente a de limitar a quantidade de passageiros com deficiência, idosos, o jovem. Por quê? Hoje está ilimitado. Então, a gente entende que realmente chegamos nessa situação de ter poucos horários de linha convencional, justamente porque senão as empresas não aguentam. Se a gente concorda, e a gente vem aqui, geralmente, com essa proposta de limitar, aí de aproximadamente 8, e aí tirando o convencional, que se coloque todas as linhas, sendo executiva, leito, semileito, que seja para que a gente tenha esse direito garantido. Porque antes, quando eram 2 vagas, a gente não tinha nenhum problema. Então, a gente busca justamente para que se limite, para que se tire o convencional, porque após essa ilimitação, as empresas arrumaram jeitos de não levar a pessoa com deficiência, o idoso, etc. Né? Então, já tivemos, inclusive, problemas com algumas empresas, falaram que não tinha e foi comprada a passagem, e ali naquele momento era convencional. A empresa precisou devolver o dinheiro, claro. Então, a gente busca um equilíbrio para que empresários, passageiros comuns e pessoas com deficiência, idosos, jovens, possam ter o seu direito de ir e vir com a sua devida gratuidade e buscando também o transporte aéreo. Muito obrigado. A NTT agradece as contribuições do senhor Justino Bastos. Mais uma vez, eu consulto se mais alguém tem interesse em se manifestar. Por favor, fazer o credenciamento aqui. Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Sávio Moreira. Eu sou advogado e um humilde empresário. O transporte de passageiros, ele só tem 2 tipos de gente para pagar a operação: o usuário ou o contribuinte. E vocês sabem, todos os senhores, que no Brasil quem paga é o usuário. A primeira sugestão que eu queria deixar, plagiando meu colega lá do São Luís, a coisa é muito simples. Nós, empresários, estamos sendo vistos como carrascos, como desumanos, porque nós não queremos carregar o deficiente. Que a deficiência seja física, seja de qualquer natureza, que a deficiência seja econômica. Não é isso. O problema não é esse. Nós não temos nada contra, e muito pelo contrário. Eu vou dar uma sugestão aqui simplesinha.
Se o governo federal, o estadual e o municipal quer resolver esse problema, ele entre no site do guichê virtual ou de qualquer outro, compra a passagem da empresa de ônibus e dá para a pessoa que precisa viajar. Paga na hora a passagem para a empresa de ônibus. Por que nós temos que arcar com uma despesa que é do governo federal? Para isso nós pagamos impostos e caros. Eu sou sócio de uma empresa pequenininha, muito humilde. A gratuidade que eu faço no estado de Goiás, por semestre, eu compro um DD 0. Se alguém aqui não tem noção, é R$1.050.000 um DD. É simples, o governo compra e dá para o usuário. Olha a incoerência do nosso negócio. Nós somos obrigados a carregar essas gratuidades. Tem alguém que vai dizer por aí, não, isso aí está calculado na planilha. Não está. Nós estamos pagando isso do nosso bolso. O governo federal dá verba para o prefeito municipal comprar ônibus para carregar doente. Ele carrega o doente e o eleitor dele. Isso é crime eleitoral. E que dia que o Ministério Público, estadual ou federal, processou alguém nesse país por esse tipo de crime? Fazendo concorrência desleal. Isso é concorrência da nossa. O sujeito pega uma verba federal, compra um ônibus e vai carregar passageiro em cima de você. Ponto. Isso aí é o conceito de viabilidade operacional, ele é simplérrimo. O que é viabilidade? É você gastar 1.000 e faturar 1.001 para poder pagar a sua operação. Sobrou R$1, está viável. Nós estamos gastando 1.000 e faturando R$900. Eu estou me endividando 100 em toda viagem. Cadê a viabilidade? Eu acho que o órgão público, o governo, os agentes públicos, complicam uma coisa simplérrima. Viabilidade é você ter faturamento para pagar a sua operação. É só fazer essa conta. Todo empresário aqui sabe quanto custa a viagem dele. Você teve passageiro? Pagou? Agora, não adianta você encher o ônibus de jovem carente, de deficiente, de idoso, de não sei o quê, de quem não está te pagando, de quem não está te repondo, não está te dando faturamento. Com todo respeito, pensar em reservar 8 lugares num carro de 40, você está reservando 20% da ocupação do carro. Para receber isso quando? Nunca. Obrigado pela atenção. A NTT agradece a manifestação do senhor Sávio. Só fazendo um comunicado que amanhã será realizada a reunião participativa número 6 de 2019, que trata da frequência mínima aplicada à concessão de benefício de gratuidade, e eu acho que é o ambiente mais apropriado para poder fazer esse tipo de discussão do tema, né? O tema que hoje é inviabilidade, o conceito de inviabilidade operacional. E não havendo mais algum inscrito, mais alguém tem interesse em se manifestar sobre o tema inviabilidade operacional? Vamos aguardar aqui que tem uma relação de inscritos. E a gente tem que aguardar a ordem para todo mundo se inscrever, ok? Era sobre a última fala. Mas é porque a gente não abre eu queria saber o seguinte, quando se faz a licitação, não está incluída essa despesa da pessoa com deficiência? Isso não entra na planilha? Porque eu não sou empresário, não conheço, não sou da NTT, eu sou usuário, inclusive pagante. Eu sou usuário pagante, estou defendendo o direito da pessoa com deficiência, mas achava que quando eu pagava a minha passagem, eu estava ajudando a subsidiar isso. E aí eu queria esse esclarecimento. Amanhã será o ambiente mais propício para a gente discutir esse tema, tá, senhor? Contígio? Chama agora o senhor Washington Peixoto, representante da empresa Gontijo. Boa tarde, senhores e senhoras. Está ouvindo? Está ouvindo aí? Senhores da mesa, senhor presidente, nosso amigo.
Eu tenho só um comentário a fazer que eu acho que nós esquecemos aqui, que é o problema do transporte irregular e clandestino. Por quê? Nós estamos tratando de inviabilidade operacional. Sob a ótica de quê? Eu faturo X para pagar a despesa de Y. Okay? Só que o clandestino está à margem disso e não vejo uma discussão para se inibir o clandestino, que tem que ser junto com a inviabilidade operacional. Na minha opinião. Nós somos empresários há 80 anos do sistema, operamos em 22 estados. Eu vou citar só 2 exemplos. O Brás, em São Paulo, e para o Nordeste. Deve soltar 100 carros por dia. Minha passagem de 300, ele faz por 100. Por quê? Ele não tem nenhuma exigência, nem de terminar a viagem. Eu não preciso te falar o que é isso para os senhores, que os senhores conhecem. Né? O que é custo de uma empresa regular e o que é custo de um clandestino e de um irregular. Então, algo que eu peço ao doutor João Paulo, certo? Eu não fiz isso por escrito, não pretendo fazê-lo, só aqui, é que considere um trabalho da fiscalização mais efetivo, que hoje não existe nenhum trabalho da fiscalização. E não estou dizendo mal da fiscalização, não. É simples. É porque na fiscalização, eu não sei o número de fiscais que estão em balança. Mas dizer que o número é muito longo. Eu tenho fiscal só na rodoviária. No trajeto não existe nenhum. Então eu falei do Brás. Se você chegar no Brás e parar 2 vezes por semana, você tira 80% dos clandestinos do país. 2 vezes por semana, porque se você prender o carro de ida, ele não faz o transporte de volta. Basta. E se pegar alguns pontos no Nordeste, que eu vou citar somente um, que chama-se Garanhuns. Só foi em Garanhuns toda quinta-feira, você havia 15 carros descendo para São Paulo. Você fala, mas Garanhuns sustenta 15 carros na quinta-feira? Não. Ele já faz dali um hub. Certo? Um raio de 100 quilômetros, vem 11 municipal, vem Kombi, vem Pau de Arara, certo? Ele paga um tanto, depois o pessoal no 11 dele vai para São Paulo. Por que ele aguenta pagar isso? Ele não tem custo nenhum. Ele não tem custo de CMS, não tem custo da gratuidade. Eu tenho o maior prazer de carregar a gratuidade. Tá certo? Mas o colega falou aqui o seguinte, tem que ter fonte de custeio. E o aéreo tem que entrar nessa brincadeira. Tá certo? A minha empresa não faz questão, não. Faz questão de transportar, porque é ser humano igual eu. Vai ter uma deficiência, eu ouço mal. Acabei de operar uma catarata. Tá certo? Sou diabético. É um deficiente. O maior prazer de transportar. Então, o órgão tem que nos ajudar e os deficientes nos ajudarem com um projeto junto à Assembleia, ao Congresso, tá certo? Para que viabilize economicamente isso. Porque tem que ter fonte de custeio. Se os senhores nos ajudarem, eu tenho certeza que isso não demora, que o Bolsonaro, isso aí é muito bom. Sou político, não. Pelo amor de Deus. Não tem PT na minha cabeça, não tem PT em nada. Mas ele é sensível a esse tipo de questão. Muito obrigado. A NTT agradece as contribuições do senhor Washington, não havendo mais nenhum inscrito. Sim, senhor, só se inscrever aqui, por gentileza. Darcy? Ou Darcy, desculpa. Brito. Abritec. Fazer uma manifestação. Chamo agora o senhor Odaci Brito, representante da Abritec. Muito boa tarde aos amigos, aos diretores, ao superintendente. Meu nome é Odaci Brito, sou presidente de uma associação de transporte recém-fundada. Vendo a dificuldade no transporte brasileiro, a gente resolveu abrir essa associação para termos uma oportunidade melhor, né, de esclarecimento sobre o transporte clandestino ou transporte regular. Eu vou indagar as palavras do amigo da Gontijo, né, que não adianta fiscalizar e prender. Tem que ter uma ação mais rígida, uma lei que proíba, que tenha uma punição melhor, porque se eu prender amanhã eles estão soltos, eles vão continuar, né, fazendo o transporte clandestino. Correto? E a NTT, que é uma agência séria, né, também temos que trabalhar outras situações onde venhamos inibir, né, o transporte clandestino. Eu sei que eu represento a empresa
que ninguém gosta dela, que é a Transbrasil, e algumas associadas, que são muitas, né? Então, eu quero esclarecer que, a partir de hoje, as empresas Transbrasil e um consórcio bem maior têm uma associação, onde vai estar falando por ela nos tribunais, na NTT, junto aos órgãos regulamentadores do Brasil. Tá bem? Eu agradeço ao superintendente, às pessoas que estão aqui, os membros da NTT, e vocês que fazem parte, né, dessa audiência pública. Estamos aí para abrir um leque, um conhecimento, um ajudando o outro para combater o crime. E o transporte clandestino é uma contravenção penal e se torna um crime federal. Muito obrigado a todos. A NTT agradece a manifestação do senhor Odaci. Chama agora o senhor André Moraes. Boa tarde à mesa, aos colegas advogados, empresários aqui presentes, os representantes das sociedades de classe. Eu vou pontuar o que o meu colega advogado Gustavo, né, doutor Gustavo, colocou, eu achei muito importante. Nosso colega também é presidente da Anatrip, e eu quero reforçar um pouco as palavras deles, porque, seguindo a contagem, eu acho que estamos na 12ª ou 13ª participação aqui. Tivemos 6 de uma entidade de classe. Nesse primeiro momento, eu gostaria de convocar que nós, empresários, advogados que representam as empresas, que venhamos aqui na frente nos participar também. Nós também temos muito a falar. E essa questão da inviabilidade operacional, ela tem que ser entendida, acima de tudo, como inviabilidade ou viabilidade econômica, como disse o senhor Washington aqui agora. Eu quero carregar também, e rendo homenagens a eles que estão aqui mobilizados pelo direito deles. Vamos nós nos mobilizar pelos nossos também. Cadê a função social do médico, do mercado? Nós carregamos, os outros prestam, doam? Não. Mas isso aí é uma questão que eu só para vocês vir aqui falar também. Tive colega que veio aqui e saiu sem resposta, que perguntou. Então eu vou seguir o que a Anatrip e que o Gustavo colocou. Vamos regular o ingresso. E quando saturar? Não vamos regular quem sai? Vai ficar um olhando para o outro, eu não vou sair. Também não, também não. Vai morrer todo mundo abraçado? Porque não tem regra? Então, nesse momento, eu peço à NTT, aos esforços que vocês estão fazendo há alguns anos já para regulamentar isso, regulamentemos, sim, a viabilidade operacional, mas temos que regulamentar quem sai do mercado quando saturar. Muito obrigado a todos. A NTT agradece as contribuições do senhor André. Não havendo mais nenhum inscrito, eu passo a palavra ao senhor João Paulo, presidente desta audiência pública, para suas considerações finais. Primeiro, eu quero fazer um esclarecimento ao doutor Brasiel, a quem eu respeito muito. Doutor, não é que eu não respondi a sua pergunta, que como trata de processos administrativos, cada processo ele tem um conjunto de elementos, né, que compõem, né? Agora, só cabe esclarecer que a inviabilidade operacional, a definição dela e a positivação do que é a inviabilidade operacional é condição fundamental para o prosseguimento dos processos, tá? Mas aí eu só diria ao senhor, doutor Brasiel, que relativamente aos processos dos quais o senhor é procurador, aí eu posso responder para o senhor relativamente aos processos do senhor. Então, só para o senhor entender que eu não posso fazer uma resposta aqui que vincule todos os processos, vez que a reunião é gravada, e ela não pode dar essa interpretação, porque cada processo tem os seus elementos peculiares. Só fazer esse esclarecimento e manifestar profundo respeito aí ao senhor, um jurista que muito admiro. Bom, com relação às várias ponderações que foram feitas sobre a inviabilidade operacional, cabe aqui ressaltar que logo no início eu disse que na agência existe farta discussão a respeito desse ponto. Primeiro, sobre a questão de concorrência, a questão de infraestrutura, e com relação à questão da concorrência ruinosa, quais são os parâmetros de natureza econômica que definem, né? O assunto é complexo, o assunto não tem resposta fácil, não. O que ocorre estamos na reta final, a gente já sinalizou, por meio dessa, que na verdade essa proposta aqui ela é uma sinalização, né? Então ela está sinalizando, tá? Que
foi decidido por adotar o binômio concorrência ruinosa e restrição de infraestrutura. Então, aqui está feito esse apontamento, e que é necessário, então, refinar os mecanismos de apuração do que é a concorrência ruinosa e do que é a restrição de infraestrutura, e esse é o papel desse momento agora, que vai, dessa colheita de contribuições da consulta pública para o relatório que eu vou assinar como superintendente e caminhar para a diretoria colegiada com a proposta final a respeito desse tema. Outro ponto aqui que merece um destaque é a questão das políticas públicas relativas ao desconto de 100% e de 50% para as pessoas com deficiência hipossuficientes, as pessoas idosas hipossuficientes e para o jovem hipossuficiente. É preciso dizer que o tema permeia dois elementos importantes que precisam ser discutidos. Um é a questão da frequência, amanhã vai ser objeto. A única coisa que eu peço, aprendi um pouco nessa caminhada na área pública, que é necessário a gente ter um pouco de calma, um pouco de ponderação. Então, nesse momento aqui, aparentemente houve algumas palavras que foram interpretadas de uma ou de outra maneira. Tenho certeza de que todas as palavras foram proferidas com a melhor das intenções. Então, eu digo que ninguém faça mau juízo da palavra, que a pessoa às vezes coloca, mas sempre com a melhor das intenções. E dizer que essa questão da frequência é algo que precisa ser considerado sob dois aspectos. Um é o aspecto da própria questão do índice de aproveitamento de passageiros, né? Então, é necessário ponderar essa questão. Vamos ter que levar em conta também que, embora existe liberdade de preço agora, né? Existe, então, uma portaria que estabeleceu um valor de referência, que é para o acompanhamento. Então, bem provavelmente, tenho percebido nas contribuições que nós temos recebido, que essa questão também do valor é um elemento também que está sendo colocado como importante também, esse acompanhamento, essa ponderação do valor, como elemento também da questão da concorrência ruinosa. Então, dizer que o assunto não está encerrado, o assunto é complexo, o assunto está sendo encarado com a maior seriedade, é um assunto que envolve muito interesse, é um assunto que exige coragem para enfrentar, e é um assunto que a agência está tratando, considerando isso, a concorrência e o equilíbrio dos operadores para que seja possível o cumprimento dos preceitos da Lei de Serviço Público. Então, essas duas coisas estão sendo levadas em consideração. A questão da frequência é um elemento fundamental para a questão da política pública, dos descontos relativamente a essas políticas públicas que citei. E digo que o debate ele não é só essa questão da frequência. É a questão também que foi tratado na última reunião que eu participei na Comissão de Viação e Transporte, a respeito do subsídio estatal para a política pública. Digo isso pelo seguinte, toda a política pública ela tem que prever uma fonte de custeio dessa política pública, entendeu? Então, o que acontece? Tanto na Comissão de Infraestrutura, quanto na Comissão de Viação e Transporte, quanto também na última reunião que nós participamos com a Comissão de Direitos Humanos, foi exposto a necessidade de discutir com relação a formas de equilíbrio e compensação todas essas políticas públicas. E isso é necessário enfrentar esse debate com dados, com números, com levantamentos, e, sobretudo, com a conjugação dos esforços. Porque eu vislumbro o seguinte, a política pública ela é inegavelmente a conquista de um direito. E um direito que precisa ser preservado e defendido. Então, o papel da NTT, antes de mais nada, é fiscalizar e está fiscalizando. A agência, eu digo aqui, convém fazer essa nota, eu tive aí, como gerente de fiscalização, o tempo, eu sei a dificuldade que a fiscalização enfrenta, e os fiscais da NTT, essa questão das gratuidades, isso é muito fiscalizado, só que é necessário somar esforços. A agência, enquanto ente regulador e ente que faz a abordagem econômica do assunto, construir o levantamento de dados, subsidiar ao Ministério da Infraestrutura para que possa subsidiar a Casa Civil para a proposição legislativa de um subsídio para poder a manutenção da política pública, considerando o equilíbrio.
E também é necessária a conjugação de esforços das associações, tanto empresariais como associações de defesa das pessoas beneficiárias, no sentido de uma conjugação de esforços para a construção desse modelo e que nós não temos que, hipótese alguma, se colocar em posições diversas, mas sim de soma disso. Tá? Dizer que, e por fim, só para concluir, que na Superintendência de Transporte Passageiro, o tema prioritário nesse momento é a questão da inviabilidade operacional. Então, os esforços da agência em cima de concluir com a maior brevidade possível esse conceito, até para que possam, então, os processos administrativos terem agilidade e, sobretudo, para que possa ter segurança jurídica e para que a gente possa, então, ter clara essa regra. Tem outras coisas para mexer, mas essa é o mais importante no momento. Ter clara essa regra para poder ter estabilidade para quem quer fazer investimentos para quem quer ingressar, tá? Para quem quer ingressar, para que haja ambiente para ingresso, para que haja ambiente do equilíbrio daqueles que já estão e que, sobretudo, que continue o transporte rodoviário de passageiros tendo nível de serviço alto que hoje tem, por resultados de apuração feita pela própria ouvidoria da NTT, que levantou que o transporte de passageiros ele é bem positivamente considerado pelos seus usuários, mas que ele pode ainda se desenvolver mais. Então, eu acho que esse tem o seu compromisso de todo mundo, o compromisso com o desenvolvimento desse segmento. Tá? Então, e já pelo adiantado da hora, é importante dizer isso e deixar esse recado de que está sendo tratado com seriedade esse assunto, que todas essas contribuições elas vão ser analisadas com celeridade, porque senão não tem como andar os outros assuntos relativos a essa pauta, e que essa audiência pública ela já traz a sinalização de que a agência definiu pelo binômio concorrência ruinosa e restrição de infraestrutura, na forma como está na resolução 4770. Vamos avançar na conceituação desses dois elementos. Muito obrigado, senhor ouvidor. E só tecer aqui um comentário. A ouvidoria que tem conduzido aí temas polêmicos que a agência tem tratado nas suas mais diversas áreas, faço aqui com relação à inviabilidade operacional. Então, agradecer, em nome da superintendência, o trabalho sério e ético que a ouvidoria tem conduzido. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao senhor João Paulo pelas suas considerações finais. Reitero os agradecimentos a todas as manifestações aqui realizadas durante essa sessão presencial. Lembro que contribuições por escrito podem ser realizadas pelo sistema de participação pública disponível no site da ANTT. Todas elas serão analisadas pela Superintendência de Transporte de Passageiros e essa avaliação vai constar no relatório final da audiência pública número 9 de 2019. Cumprimento, por fim, aqui o representante da PRGs, doutor Fábio Marcelo, secretário da Audiência Pública, André Ricardo. E, não havendo mais nenhuma manifestação, informo que a ata que contém o evento realizado, o relatório específico desta audiência pública e a apresentação do tema estarão oportunamente disponibilizados na internet no site da ANTT, www.ant.gov.br, no campo específico da audiência pública número 9 de 2019. Mais uma vez, em nome da agência, agradeço a presença de todos e dou por encerrado este ato. Boa tarde.